A FlashForge Adventure 5M Pro é mais uma aposta da fabricante FlashForge, agora na corrida das impressoras de alta velocidade. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais há mais de 4 anos. Estamos aqui hoje para que eu passe detalhadamente o meu relatório completo de experiência de uso com essa impressora. Para que fique mais fácil, nesse vídeo eu vou chamar ela de A5M Pro. Fechado? Unboxing e montagem. Assim como as impressoras de gabinete mais novas têm chegado, ela não tem montagem. Então, basicamente, a gente vai tirar ela da caixa, soltar alguns parafusos que prendem a mesa e conectar o suporte de filamento. Inclusive, ela tem um manual para que você faça todo esse procedimento ali de primeiro uso e até mesmo na hora de ligar na tomada, ela é muito simples. É só você colocar direto porque ela é bivolt, não precisa mudar a chavinha para 110 ou 220. Mas cuidado, na irmã dela, que não é a Pro, você precisa verificar a tensão antes de ligar. Inclusive, a gente gravou um unboxing completo dessa impressora. Se quiser ver em mais detalhes, vou deixar o vídeo aqui no card. Especificações. Ela tem uma estrutura composta por alumínio extrudado e chapas metálicas. E esse chassi é todo revestido por plástico, tornando ela uma impressora com o gabinete fechado. Ela conta com uma porta frontal magnética e uma porta simples na parte de cima. Um volume de impressão de 220 por 220 por 220 mm e no hot end extrusora Direct Drive com bicos intercambiáveis de 0.4 e 0.6 mm já inclusos na impressora. A temperatura máxima do bico é de 280 graus e na mesa 110 graus, sendo a impressora indicada para filamentos como PLA, ABS, PETG, TPU e ASA. Ela tem nivelamento automático, isso não é lá muita novidade. Tem também chapa PEI para aderência das peças e vou te falar que ela tem uma ótima primeira camada. Inclusive ajudou muito em alguns filamentos mais complicados que eu vou te contar quando chegar o momento de falar dos materiais. Vamos falar das features da A5M Pro. Assim como o mercado está cansado de falar sobre os números de aceleração e velocidade, a FlashForge garante que a A5M Pro chega a 20.000 mm por segundo na aceleração e 600 mm por segundo na velocidade. A gente sabe que na prática não é tão simples assim, nem todos os arquivos permitem que a gente alcance esses valores, principalmente de velocidade, vai depender da geometria da peça e muito da fluidez do filamento também. Por rodar no firmware Clipper, ela tem sim sistema de compensação de vibração, então ela consegue fazer aquele self-detect dependendo da estrutura que ela tiver em cima e verificar e compensar essa vibração ativamente nas nossas peças. Inclusive, se você mudar a sua impressora de superfície ou de lugar depois da montagem, quando ela vai fazer essa verificação na primeira vez, eu recomendo que você refaça sempre que mudar ela de lugar. Ela possui uma câmera já inclusa, então desde o primeiro dia você já consegue fazer time-lapses ou até tirar fotos das suas impressões, e também tem um aplicativo remoto, o Flash Maker. Eu consegui cadastrar a impressora no aplicativo, mas confesso que não consegui usar, porque a conexão era bem difícil, ela perdia vários momentos, teria que ficar refazendo várias vezes, então eu só parei de utilizar o aplicativo, que infelizmente não funcionou tão bem. Apesar do Orca Slicer ter a opção para a gente colocar o IP das impressoras direto no dispositivo, eu não consegui usar essa função também. A impressora conecta, eu consigo acessá-la remotamente no Orca, mas quando eu envio o arquivo para imprimir, dá erro porque a impressora para de fazer o upload. E isso eu já detectei que é na FlashForge. Em outras impressoras eu consegui fazer esse envio diretamente do Orca, mas nela não funcionou. Vamos falar agora sobre o ecossistema da FlashForge. Como vocês viram no último tópico das features, não funcionou muito bem. Então o aplicativo ou usar ela remotamente, tudo foi por água abaixo. Então a gente não tem um ecossistema aqui. Tive que usar o pendrive normalmente, fazer o fatiamento no computador e ter que levar até a impressora. Então, infelizmente, eu não consegui usar o ecossistema Flash Maker. Mas continuando, vamos falar agora sobre o fatiador, que eu usei o Orca Slicer. Dá também para utilizar ela no Prusa Slicer, inclusive eu fiz algumas impressões, mas confesso que o perfil do Orca já vem redondinho, apenas fiz alguns ajustes nos filamentos e também em alguns perfis de velocidade de impressão eu tive que ajustar, principalmente quando eu mudei para PETG e ABS. Então o Orca é o fatiador que eu recomendo para vocês, inclusive no meu canal no Telegram eu já mandei os meus perfis da FlashForge para você que queira testar. Vamos falar agora sobre a interface. Eu vou te mostrar tudo o que você terá acesso no painel da sua FlashForge. Antes de falar sobre as opções, tenho que dizer que sim, é o painelzinho touchscreen com a resposta até razoável, mas você tem que ser paciente, não vai ser a mesma velocidade do touch do seu celular. Na tela inicial você consegue alterar a temperatura do bico
periódico ou da mesa de impressão. Basta você clicar no ícone, alterar o valor que você deseja para a nova temperatura e depois clicar em OK. Você também consegue acessar facilmente as informações sobre a sua impressora e também ligar e desligar a iluminação interna dela. Para imprimir, basta você clicar no ícone lateral e aí você terá acesso às impressões que já estão gravadas na impressora ou então também selecionar G-codes que estão no seu pendrive. Para fazer a troca de filamento ou carregar um filamento novo na sua impressora, basta clicar nesse ícone que vocês estão vendo. Na parte superior você pode também clicar em troca de material, mas ele é o mesmo processo do carregamento. Então depois que eu decorei que era só puxar o tubo PTFE e cortar o filamento atual, eu apenas apertava em Load. Eu não fiquei mais clicando na opção troca para que a impressora tirasse para mim, apenas fiz o processo já direto porque eu já tinha decorado. Para você que não viu o nosso unboxing, essa troca de filamento foi uma semi-crítica que eu ia fazer à impressora porque me pareceu um pouco arcaico ter que remover o tubo PTFE, cortar o filamento manualmente e inserir o novo filamento até que ele empurrasse o que estava anteriormente. Depois que eu fui usando a FlashForge e vi que ela não falhou nenhuma vez, eu vi que na verdade esse método é mais seguro do que muitos outros que a gente tem. A K1, por exemplo, é uma impressora que vira e mexe e fica um resto de filamento quando você remove dentro da extrusora. Na FlashForge não aconteceu nenhuma vez. Continuando na interface, nas configurações a gente consegue fazer também a movimentação de todos os motores, caso você precise, e também desabilitar, caso você precise movimentá-los manualmente por alguma razão. Temos as opções também de conectividade, opções de cloud, que eu confesso que não usei, e também temos o menu de calibrações na sequência, incluindo ajuste de PID, para quando você sentir que seja necessário, quando você estiver vendo alguma discrepância de temperatura na sua impressora. Temos também a opção de câmera, incluindo uma prévia das mídias que você já tiver na memória dela. E por fim, mas não menos importante, temos também o controle de filtragem de ar, principalmente para quando você vai imprimir com filamentos como ABS ou ASA, que precisam dessa filtragem, afinal eles acumulam uns certos gases ali durante a impressão. Na minha opinião, é uma interface bem honesta, funciona muito bem, é bem objetiva, a gente não tem mais opções do que precisaria, então é bem intuitivo e direto no que o usuário vai precisar. E não se esqueça, se você está curtindo esse review, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal para que você não perca próximas análises em novas impressoras que vão sair por aí. E agora vamos falar de uma das partes mais importantes das análises de impressoras aqui no canal, que são os testes de desempenho com diferentes filamentos. Agora sim, vamos falar sobre o PLA. E na A5M Pro não tivemos problema e essa frase se repete nos reviews, afinal as impressoras têm desempenhado muito bem com esse filamento. Ela entregou uma excelente superfície externa, então um acabamento muito bom com esse filamento, uma fluidez super tranquila, mesmo em velocidades mais altas. Nas temperaturas ela atingiu muito bem e se você controlar na velocidade ela tem um desempenho ainda mais interessante. Quando a gente passa de 250 a 300 milímetros por segundo, começamos a ver algumas ressonâncias na peça, mas isso não diz respeito ao desempenho dela com o filamento, e sim o desempenho mecânico dela em alta velocidade. Mas com PLA foi super tranquilo, se você usar velocidades amenas, vai ter resultados tão bons quanto esses que vocês estão vendo aí dos meus testes. Outro detalhe muito importante, também para impressões muito rápidas, é a primeira camada. Esse detalhe não é exclusivo do PLA, mas a FlashForge manda muito bem, e vou te falar, tá? Tem algumas impressoras, mesmo que novas, que a gente tem problema com esse parâmetro que é tão básico. A primeira camada das nossas impressoras não devia ser um problema em 2024. Mas, se ainda temos algumas impressoras que não conseguem, vale o elogio aqui para a A5M Pro. Primeira camada impecável nessa impressora. Falando do PETG, esse filamento já precisa de um pouquinho mais de atenção. Se você usar os perfis padrão do fatiador, é muito provável que você tenha problema. Primeiro, porque nem todos os PETG estão preparados para impressões de high flow. Então, se você usar velocidades muito altas, além do filamento não fluir muito bem, talvez você perca o controle da temperatura. Então, eu diria para você tomar cuidado nesses dois principais parâmetros: velocidades controladas por conta da fluidez e a temperatura, que é muito importante no PETG. Um bom exemplo disso é o arquivo da Manta Ray que eu imprimi da STLFlix com parâmetros padrão. Ela foi muito bem, afinal ela tinha várias regiões pequenas que ela não conseguia fazer altas velocidades, então a manta saiu perfeita. Quando eu fiz uma segunda impressão em PETG, agora estressando overhangs, nós tivemos vários problemas porque a impressora já conseguia aumentar mais velocidades em alguns dos perímetros. A gente ficou até com um aspecto meio fosco, não ficou com aquela qualidade superficial muito interessante. Depois que eu ajustei a temperatura e controlei a velocidade, a gente teve um resultado muito mais agradável
com o PETG. Nessa segunda peça que vocês estão vendo que a gente saiu com um resultado muito bom, eu utilizei 255 graus de temperatura no bico, porque a gente ainda estava imprimindo um pouco rápido, 40% de resfriamento nos fãs e 80 graus na mesa de impressão. Falando agora do ABS, afinal ela é fechada, então muita gente pode acabar escolhendo essa impressora por causa desse material. E vou te falar, ela entrega tudo que promete. Eu peguei um perfil mais genérico possível de ABS, com algumas configurações ali que eu costumo usar nesse tipo de material, e a gente conseguiu imprimir simplesmente essa Millennium Falcon que vocês estão vendo no vídeo, com pouquíssima superfície de aderência. Ela saiu em pé, da maneira como vocês viram saindo no vídeo, e ela não descolou, e foi a primeira impressão que eu fiz de ABS, acredite. Impressionante. No bico eu usei 265 graus de temperatura e na mesa 105. Como ela é fechada, ela manteve aquela temperatura controlada e a gente não viu nenhuma rachadura na peça final. Para imprimir bem em ABS nesse tipo de impressora, a gente tem que reduzir um pouco a velocidade, primeiro porque nós não podemos ativar 100% dos fãs. Se a gente resfriar muito o ABS, não tem por que usar uma impressora fechada. Então reduzimos a velocidade para controlar esses overhangs, mas eu também não uso o fã em zero. Eu gosto que dê um pouco de resfriamento para também diminuir um pouco do choque térmico. Então nessa impressão que vocês estão vendo, eu usei 10% de resfriamento dos fãs, incluindo o fã lateral também. O ponto final, mas que eu já comentei com vocês, foi a primeira camada excelente da FlashForge, inclusive imprimi com ABS na chapa Pay, sem nenhum adesivo, e saiu muito bem. E vamos falar sobre o filamento flexível. Afinal, em impressoras Direct Drive eu também faço esse teste, porque tem muita gente que procura esse tipo de extrusora para filamentos flexíveis. E aqui foi mais um case de sucesso. Na verdade, eu fiquei surpreso com a qualidade de impressão que a FlashForge chegou com TPU. E não era uma velocidade tão baixa assim. Eram 80 mm por segundo de velocidade e a gente teve uma excelente finalização na parede da peça, tanto num arquivo que era um brinquedinho, que é essa orca, como também numa peça prática de flexível, que foi esse chinelo que a Carol estava imprimindo. Um dos segredos nesse filamento em qualquer impressora é a temperatura. Eu fiz 2 testes que a gente viu uma discrepância muito alta e eram apenas 15 graus de diferença. Então no final, o que melhor funcionou na FlashForge foi 220 graus no bico, 70 graus na mesa e numa média de 80 mm por segundo de velocidade, e aí funcionou muito bem. Agora vamos para um resumo geral da minha opinião sobre para quem é essa impressora. Na minha opinião, o usuário que procura velocidade e qualidade de impressão vai encontrar isso na FlashForge, mas é para aquele maker que não se contenta só com PLA e quer explorar materiais diferentes, mas sem avançar tanto na engenharia. Então você vai estar bem servido porque ela é fechada e alcança altas temperaturas. Na minha opinião, pelo valor dela, ela poderia ter mais volume de impressão. 220 em todos os eixos, na minha opinião, é pouco pelo que pagamos nela. Ela é uma impressora bem robusta, com uma resistência mecânica ali preparada para altas velocidades, o que torna ela bem sólida e inclusive silenciosa. Afinal, ela não parece que vai se desmontar quando está em altas velocidades. Se você imprimir com ela toda fechada, isso vai até suprimir um pouco o barulho dos fãs e ela não vai fazer tanto barulho assim. Mas lembre-se, impressoras de alta velocidade tendem a ser mais barulhentas. A FlashForge dentro da minha sala fez um barulho ali em média de 60 decibéis e um pouco abaixo disso em alguns outros casos. Agora um ponto que tem que ser muito destacado nessa impressora, que me impressionou e eu não esperava, é que eu tive uma baixíssima taxa ou episódios de manutenção. Ela simplesmente funciona e acredite, isso faz muita falta. Tem muitas impressoras que eu tenho que pegar aí para fazer o review, tem que fazer funcionar, aí tem que mexer na correia, tem que ajustar. A FlashForge eu só tirei os parafusos desde o dia que eu comecei a imprimir até agora. É só isso que eu fiz. Então eu já falo para vocês, é uma impressora de baixa manutenção mesmo. Então é um ponto muito positivo nessa impressora. Bom, galera, eu não sei se você estava namorando essa impressora, mas se você chegou até o final desse review, é sinal de que você está gostando do nosso conteúdo. Então deixa nos comentários se você tem interesse nela, se ficou em dúvida em algum dos pontos, ou se gostaria de ver um comparativo entre a FlashForge ou outra impressora. Comenta aí, lembrando que na descrição temos o link para essa impressora e também para as nossas outras redes sociais, para que você acompanhe os bastidores dos testes com essa e outras máquinas que a gente analisa aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e eu espero te ver em algum próximo vídeo. Valeu!